Bom, amados irmãos, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Convite à adoração. Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu. Vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, pois o teu amor tem nos sustentado, o teu amor tem sido o nosso braço forte, o teu amor tem nos mantido em comunhão, e nós te louvamos por isso. Santíssimo e eterno Deus, fale ao nosso coração, fale com cada um de nós. Nós precisamos ouvir a tua voz, nós dependemos de ti. Seja conosco, Senhor, que o teu Espírito Santo nos conduza nessa adoração. Vamos cantar o hino 57. Amém. Leitura bíblica, Jó 42, de 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que disseste que Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E com essa leitura, com isso, me abomino e me arrependo no pó da cinza. Somos convidados a orarmos silenciosamente ao Senhor. Nós iremos orar agora, confessando a Deus os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas limitações. Somos tão pequenos, mas o Senhor é grande
e na sua grandeza olha para nós com misericórdia e nos dá a oportunidade do perdão. Oremos, portanto, ao Senhor nesse momento, enquanto ouvimos um cântico preparado pelos nossos irmãos Valdenor e Eliana. Oremos. Santíssimo e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia. Nós te louvamos, Senhor, pois a tua graça maravilhosa vem a nosso encontro por intermédio de Jesus Cristo. Nós, ó Deus, não temos mérito algum. Nós, ó Deus, não temos qualquer merecimento, mas o Senhor, por misericórdia, nos alcança. O Senhor, por misericórdia, direciona os teus olhos de amor a cada um de nós e nos oferece o perdão, nos oferece a restauração, nos oferece a reconciliação. E por isso somos agradecidos e nos sentimos agora perdoados pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pois o perdão é uma realidade na vida daqueles que concordam, uma realidade na vida daqueles que acreditam em ti, que acreditam no teu amor e confiam na tua provisão. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, e para celebrarmos o amor de Deus e o perdão, nós vamos louvar ao Senhor com cânticos de adoração
ao nosso Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, que a nossa vida, o nosso testemunho possa engrandecer ao Senhor diariamente. Que ele não seja engrandecido apenas pelos nossos lábios, mas ele seja engrandecido em nossas atitudes. Sobre tudo dizer, Senhor, aleluia, te louvo, você, sobre tudo dizer, Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, meus lábios sempre te exaltarão. Eis a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre tudo és Senhor. Te louvo, você, sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Que a nossa vida seja sempre um louvor ao nosso Deus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. O nosso Senhor Jesus, a estrela da manhã, é a luz do mundo. O mundo que se encontrava em trevas recebeu a luz. Alguns desprezaram essa luz, mas outros escolheram viver por essa luz. E que possamos viver por essa luz. Que essa luz possa conduzir os nossos passos, possa conduzir o nosso viver a todo instante. Tua beleza
eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém, amém. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim, tão maravilhoso para nós, tão maravilhoso para a sua igreja, tão maravilhoso para as nossas famílias, né? Esse Deus, Deus maravilhoso, Deus grandioso. Queridos irmãos, nós vamos ter agora um momento de proclamação da palavra. Eu vou convidar o nosso irmão presbítero Celso, que ligue o seu microfone e faça uma oração por iluminação, nos preparando para ouvirmos a leitura da palavra e a meditação, a pregação, a prédica desta noite. Oremos com o presbítero Celso. Celso está conosco? Não, não está, saiu. Aconteceu alguma coisa. Eu vou pedir a Esther que faça essa oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse momento em que estamos reunidos, Senhor, em comunhão, para te louvar, para te adorar, Senhor, e para bendizer o teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que tu nos permitistes durante estes dias, Senhor, em que tanto sofrimento nós vemos, mas tu tem nos guardado, Senhor, tem nos protegido de todo o mal. Nós queremos te pedir agora, neste momento, Senhor, que ilumines o teu servo, o reverendo Luciano, Senhor, para que ele nos traga a tua palavra, que nós consigamos, Senhor, compreender aquilo que deseja, Senhor, que nós possamos, ao terminar este culto, sairmos completamente inspirados, Senhor, e preparados para vencer mais uma etapa da nossa vida durante mais uma semana, Senhor. Tu estejas conosco, tu estejas com todos aqueles que neste momento se reúnem em teu nome, Senhor, guardando, protegendo, Senhor, e tocando com teu Espírito Santo, para que recebam a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. 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 A mensagem desta noite, irmãos, está baseada no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versos de 9 a 18. O tema da mensagem desta noite é: o Senhor viu cada lágrima e ouviu até o que dos lábios não saiu. O Senhor viu cada lágrima e ouviu até o que dos lábios não saiu. Vamos para a leitura. Só um minutinho. A oração e o voto de Ana. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma,
orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e de tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém. Queridos irmãos, conhecemos bem essa história. Essa história, em muito, tem sido trabalhada na palavra de Deus, muitas mensagens, né? E nós já conhecemos bem essa história. Sabemos que Ana era a esposa de Eucana, e ele tinha duas esposas, Penina e Ana. Eucana amava Ana, assim a palavra de Deus nos ensina. Ana era amada de Eucana. Penina tinha ciúmes do amor que Eucana tinha por Ana. E por isso humilhava Ana, porque Ana não podia dar a Eucana filhos. Queridos irmãos, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, isso também ainda era muito comum na época de Jesus. A mulher, ela exercia funções sociais, como hoje todos nós exercemos funções sociais. Nós exercemos funções na sociedade. É óbvio que hoje, né, as mulheres exercem várias funções que não podiam exercer no passado, na antiguidade. E a mulher, ela tinha uma função em especial, que era gerar filhos. Então, uma mulher que não podia gerar filhos era uma mulher que perdia a sua utilidade, perdia
a sua principal função. E muitas mulheres, ao longo da história, foram vítimas por não poderem gerar filhos aos seus esposos. Mas, nesse passado, não era o caso aqui, em especial de Ana, mas quantas mulheres foram abandonadas pelos seus maridos? E que garantia tínhamos que, de fato, era a mulher que não podia gerar filhos? Hoje nós sabemos, irmãos, que muitos homens têm problema de esterilidade e não podem gerar filhos. E esse é um problema biológico que não é de hoje, não é contemporâneo. No passado também, muitos homens não podiam gerar filhos, mas o ônus disso caía sobre a mulher. E a mulher sofria grande pressão quando não engravidava, quando não podia dar sequência a uma geração, quando não podia dar um herdeiro ao seu esposo. Grande opressão caía sobre esta mulher. E Ana, vamos aqui tentar fazer um exercício, vamos usar a nossa imaginação. É claro que a nossa imaginação, ela tem que estar sempre, ela tem que estar sempre limitada, né? No caso das informações bíblicas e do que é possível biblicamente, né? Porque senão a gente cai nesse mal que temos visto hoje, que qualquer um pega a Bíblia e fala qualquer coisa, inventa e cria qualquer situação para atender os seus interesses. Não é o caso, mas nós podemos imaginar, né, usar a nossa criatividade. Eucana, Ana e Penina. A Bíblia fala que Eucana era muito bom para Ana. Então, Ana, ela sentia a bondade de Eucana, mas não podia, no coração dela, a partir da perspectiva dela, retribuir essa bondade a Eucana, lhe dando um filho. Lhe dando um filho. Então, ela sofria a humilhação de Penina, ela era desprezada por Penina. Essa humilhação de Penina, muito possivelmente, se estendia ali, né, no vilarejo onde eles viviam. Ela provavelmente devia humilhar Ana diante de outras pessoas. Isso não é difícil de imaginar, era uma situação comum e costuma ser comum no ser humano, né? Porque Penina se sentia em segundo lugar por Eucana. E geralmente, né, a gente tenta, o ser humano é comum, o ser humano tentar se sentir melhor desqualificando o outro. Isso até hoje, né? É muito comum. Às vezes a gente vê até entre familiares, né? Para que você se sinta bem, você tem que desqualificar o outro, inferiorizar o outro. E é o problema que a gente vive, né? Por exemplo, né, recentemente, principalmente nos Estados Unidos, tivemos uma onda de protestos por conta do racismo. E o que é o racismo, senão a tentativa de você desqualificar o outro devido a uma característica física, cor da pele, coisa totalmente acidental, como diz o reverendo Leontino, né? A Irani e o Martins já tiveram a oportunidade de ouvi-los, né? O reverendo Leontini, quando ele dava aula para a gente, ele dizia, olha,
a cor da pele, o cabelo, a estatura física, o peso, a altura, a condição financeira, a casa onde mora, são todas questões acidentais que não devem qualificar uma pessoa. O que qualifica a pessoa é o caráter. E aí nós nos lembramos, né, de um dos sermões mais famosos no mundo, que foi I Have a Dream, né? Eu tenho um sonho, de Martin Luther King, quando ele, nesse sermão, ele disse algo muito marcante, né? Eu tenho um sonho, eu sonho com o dia em que os meus filhos não sejam julgados pela cor de suas peles, mas pela qualidade do seu caráter. Né? Porque a cor da pele é algo acidental, mas a humanidade, na história da humanidade, a gente sempre vê isso, né? Tentativas, para eu me sentir melhor, eu desqualifico, eu minimizo o outro. E é muito triste quem precisa desse recurso para se sentir bem, né? Na empresa, na família, na igreja, em qualquer lugar, quando você precisa desqualificar o outro para se sentir bem. E a gente vê isso muito claro aqui quando a gente estuda a história de Ana, né? Lê o primeiro capítulo, a gente vê que Penina, ela tem uma necessidade de desqualificar Ana para se sentir bem. E ela usa o quê? Ela usa a esterilidade de Ana. Então, Ana sofria a humilhação, sofria a desqualificação de Penina e também carregava, talvez, muito provavelmente, uma culpa, pois a bondade de Eucana para com ela, o amor de Eucana para com ela, e ela não podia retribuir esse amor dando a Eucana um filho. No decorrer da história, a gente vê o quanto Eucana era bom, né, com os desdobramentos disso. Mas, movida por essa tristeza, movida por essa angústia, né, Ana se apresenta diante do Senhor e ali ela começa a chorar. E ela começa a movimentar os seus lábios sem que deles saia qualquer palavra. Né? Então, Ana chorava e gesticulava com seus lábios, sem emitir som. Quantas vezes, irmãos, já choramos com lágrimas, né? Ou melhor, desculpe, falei errado a frase. Quantas vezes já oramos com lágrimas, né? As nossas palavras na nossa oração eram as nossas lágrimas, pois não havia forças em nós para que palavras audíveis saíssem de nossos lábios. Então, nós chorávamos diante de Deus. E eu quero dizer, queridos irmãos, nesta noite, que a história de Ana traz uma certeza a mim, a você, a cada um de nós. O Senhor está atento às nossas lágrimas. Não teve um dia sequer que no seu quarto, ou no meu caso, me lembro, né, já contei esse testemunho, minha filha era pequenininha e o médico disse, olha, ela tem uma chance de ter morte súbita a qualquer momento. Nós tomamos um susto, a mãe dela e eu me lembro até hoje que eu saí. A exemplo de Ana, Ana não estava preocupada com quem estava olhando, com quem estava ao seu redor. Eu me ajoelhei na frente do hospital universitário e ali comecei a chorar e a orar e a clamar a Deus.
E eu dizia, Senhor, se eu tiver que passar por isso, se eu tiver que beber este cálice amargo de perder um filho, perder uma filha, eu peço que o Senhor me dê forças para continuar o ministério que colocaste nas minhas mãos. Porque há cálices na vida, irmãos, por mais amargos que sejam, que nós teremos que beber. O Senhor Jesus, quando orou no Getsemane, disse, Pai, passa de mim este cálice sem que eu beba, mas que seja feita a tua e não a minha vontade. E ele teve que beber aquele cálice amargo. E eu acredito aqui que todos nós, em algum momento da vida, já tivemos que beber um cálice amargo, o qual pedimos, a exemplo do Senhor Jesus, que passasse de nós, mas não passou e tivemos que beber. Quantas vezes, como diz o Caetano Veloso, né? Às vezes no silêncio da noite, né? Ele usa essa frase, às vezes no silêncio da noite. Quantas vezes no silêncio da noite o Senhor só tinha as suas lágrimas para ouvir de você? E ele ouvia. Ele estava ali ao seu lado. Ele estava ali com você. Então, a primeira lição que nós tiramos do texto de Ana, do texto lido, é que não há um momento na sua vida, olhe para trás agora, veja o filme da sua história, não há um momento em que sozinho, onde você estava, você chorou, derramou lágrimas, e o Senhor não se atentou a isso. O Senhor estava lá. Em algumas situações, em muitas situações, Ele te livrou. Em outras, você teve que enfrentar, mas Ele te fortalecia para que você enfrentasse. Ana orou. E o texto nos chama a atenção para um segundo momento. Eli não ouvia a oração de Ana, porque ela movia os seus lábios, mas não saíam palavras. E ele mesmo diz isso, achando que ela estava embriagada. Só que, quando ela conta da sua angústia, ela conta do que ela estava fazendo, e ela diz o quê? Que ela estava se derramando perante o Senhor. E muitas vezes, queridos irmãos, nos falta nos derramarmos perante o Senhor. E quem já se derramou perante o Senhor entende o que Ana fazia. Quem já se derramou perante Deus entende e sabe o que Ana estava vivendo. E Eli então entendeu. Só que Ana não falou qual era o seu pedido. Mas Eli disse: o Senhor conceda o que pedes. Mas o que ela pedia? Nós sabemos, porque nós lemos o contexto bíblico, mas ali ninguém ouviu. Não saía palavra de seus lábios, porém, o Senhor ouve todas as suas orações, ainda que não saiam palavras dos seus lábios. Não saíram palavras dos lábios de Ana, mas o Senhor conhecia o coração de Ana. E ela, a partir da palavra de Eli,
ela sentiu tanta paz em seu coração. Ela poderia ter dito, mas como que você intercede por mim se você não ouviu a minha oração? Mas Ana sabia que o Senhor a ouvia naquele momento. E a Bíblia disse que ela saiu em paz. Mesmo Eli não dizendo que ela receberia o que havia pedido, mas ela saiu em paz. Por quê, irmãos? Como nós já fizemos estudos na igreja e trazemos, resgatamos algumas informações, a eficácia da oração, irmãos, ela não está exatamente no atendimento do pedido. Muitas vezes nós confundimos isso. Nós acreditamos, por uma teologia que sofreu diversas influências equivocadas. Nós acreditamos, que a oração eficaz é aquela que eu faço e recebo aquilo que eu peço. Não. A eficácia da oração não está nisso, senão a oração de Jesus não foi eficaz. A oração que Paulo fez sobre o espinho da carne não foi eficaz. A eficácia da oração está justamente em nos colocar na presença de Deus e permitir que sintamos essa presença de Deus. E essa presença de Deus maravilhosa, ela acalma o nosso coração, ela desfaz a nossa aflição, ela desmancha a nossa angústia e traz paz ao nosso coração. A oração nos coloca na presença de Deus, porque quando Jesus orou no Getsêmani, um anjo se colocou diante dele. E ali ele sentiu a presença de Deus, a presença inconfundível, a presença única. E essa presença acalma o nosso coração, faz com que as nossas ansiedades se desmanchem como as nuvens, faz com que a nossa angústia se desmanche como se desmancha a fumaça no ar. Então, a eficácia da oração está em nos colocar na presença de Deus. E essa presença é uma presença que nos conforta, é uma presença que nos acalma, é uma presença que nos fortalece, é uma presença que nos encoraja. Ana saiu do encontro com Eli com o coração em paz, fortalecida e encorajada. Ela foi atendida e engravidou. E aí, irmãos, eu chamo a atenção para a bondade de Eucana. Quando ela engravidou, aquele filho que deveria ser de Eucana, ela entregou para Eli, para que Eli criasse. E Eucana, então, aceitou, porque entendeu que o que havia acontecido na vida de Ana era muito maior. Temos também muito a aprender com Eucana, que daria um outro sermão, mas hoje nós ficaremos na vida de Ana. E que você, eu, nós, possamos entender que em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades, é nos colocando na presença de Deus, é nos derramando diante de Deus, que vamos encontrar a paz. Infelizmente, muitos vão buscar essa paz nas bebidas, muitos vão buscar essa paz nas drogas,
Muitos vão buscar essa paz na prostituição. Muitos vão buscar esta paz em tantas mentiras semeadas por Satanás. Mas essa paz só pode ser encontrada em um, que é Deus. Nos coloquemos na presença de Deus. Nos derramemos diante do Senhor, porque é assim que encontraremos paz. E ainda que lhe falte força para proferir palavras, saiba que as suas lágrimas serão orações acolhidas por Deus. Amém? Eu vou pedir agora a nossa irmã Irani que faça uma oração nesse momento. Diaconisa Irani. Oremos, queridos irmãos. Oremos. Querido Deus, neste momento, Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pela palavra que ouvimos, ó Pai. Que essa palavra, Senhor, seja semeada no coração de cada um que ouviu, Senhor. De cada um que vai ouvir essa mensagem, numa outra oportunidade, ó Pai. Que essa palavra nunca volte vazia, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Teu Espírito Santo falou conosco, Senhor. Senhor, quantas vezes, Senhor, as nossas orações foram em gemidos inexprimíveis, ó Pai, e o Senhor estava lá nos ouvindo. Quantas vezes, Senhor, e nós te agradecemos por isso. Louvado seja o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, queridos irmãos. Amém. Nós vamos continuar com o nosso culto e nós vamos projetar agora um testemunho de uma família que enfrentou muitas lutas e alcançou vitórias no Senhor. Né? Então, nós vamos agora ouvir esse testemunho e eu gostaria que todos prestassem bastante atenção. Eu recebi a mensagem hoje, a paz, pastor. Em um louvor lindo e com algumas imagens, compartilho com vocês um testemunho. A grande bênção que o Senhor nos deu, o nosso apartamento. Dia 27/6, vamos pegar a chave, com muita luta, mas sempre confiando em Deus. Testemunho da Josiane, Jefferson, Vitor e Laura. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus, a minha fraqueza, está
chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Mudaste o meu pranto em dança, de lamento em veste de alegria, para que cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Salmo 30, 11, 12. Gratidão a Deus. Jefferson, Josiane, Vitor Cauê e Laura Vitória. Amém. Maravilha, queridos irmãos. Maravilha. Nós ficamos felizes em ver e testemunhar essa grande vitória, essa grande conquista, na vida dos nossos irmãos. Que maravilha, que maravilha. Nós agradecemos a Deus, pela vida da Josiane, do Jefferson, dos meninos, por essa grande vitória, por essa grande vitória. E agora, amados irmãos, nós vamos agradecer a Deus, com uma oração de agradecimento ao nosso Deus por essa conquista maravilhosa, por essa vitória dessa família tão querida. Vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo e eterno Deus, nós somos agradecidos, Senhor, pela conquista, a conquista do apartamento, da casa própria, mas que chega a Deus com um gosto tão especial, Senhor, porque foram tantas as lutas enfrentadas por este casal, tantas lutas enfrentadas por esta família, por este lar, e nós olhamos e vemos vitoriosos, mais que vencedores no Senhor Jesus, uma família que é testemunho vivo da ação, da misericórdia e do poder de Deus. Louvamos a Deus, pois o Senhor vem cuidando e continuará cuidando desta família e de todas as famílias da tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Parabéns, Josiane, Jefferson, Vitor, Laura, a Rosângela, mãe da Josiane. Nós louvamos a Deus por vocês, louvamos a Deus por essa conquista que acaba contagiando não só o núcleo da família, mas todos que estão ali ao redor, porque os pais se alegram com a vitória dos filhos, com a conquista dos filhos, Então, a gente fica muito feliz com esse testemunho e com esse vídeo maravilhoso. E agora nós vamos abrir para intercessão. Se alguém tiver algum pedido a fazer, que possa aí acenar, ligar o seu microfone e fazer o seu pedido. Luciano? Oi? Eu quero um pedido de agradecimento. Amém. Primeiro, agradecer a Deus e aos irmãos pelas orações, pela nossa recuperação, pela nossa saúde, que eu estou bem mesmo, e o seu pai está melhorando, em nome de Jesus, ele vai conseguir ficar bem, e eu quero agradecer. Amém. Amém?
Amém. Graças a Deus. Mais alguém? Alô? Oi. Eu quero agradecer as orações que fizeram pela minha mãe. Amém. Muito obrigada, que ela está bem, tem que agradecer a Deus por isso. Amém. Mais alguém? Também, pela minha colega Thaís, ela saiu tão feliz, melhor. Pela minha família também. Muito obrigada a todos. Pela Thaís, é isso? Pela Thaís, agradecimento pela Thaís e pela sua família, foi isso, né? Ok. Pela oferta que a gente recebeu aí da igreja, da doação da venda da máquina de café, também que foi uma bênção muito grande que a gente recebeu. Amém. Ô Esther, compartilhe um pouco mais com a gente, rapidamente, né? Foi aí bom, eu vou explicar rapidinho e a Esther complementa, né? Nós recebemos a doação de uma máquina de café, uma máquina num valor considerável, mas que não tinha utilidade para a nossa igreja, né? E aí, então, a junta diaconal aí, com a Esther pode explicar para a gente melhor rapidinho. Vamos ouvir a Esther, essa bênção que a igreja recebeu. Então, a gente pensou em doar essa máquina, porque realmente não estava sendo útil, uma vez que a igreja tem poucas pessoas para café e a gente estava fazendo em casa. Então, a gente viu que ia ficar encostado lá, como já estava há algum tempo, a pessoa que doou para a igreja, né, o pastor trouxe, e a gente ficou naquela dúvida, para deixar lá parada, não tinha interesse para a igreja. Nós pensamos em doar. Aí surgiu a ideia do meu irmão, como ele tem a cafeteria, dele levar a máquina para ele avaliar, para ver se ele tinha interesse, e depois ele dava uma oferta para a igreja. Aí ele fez a avaliação, a máquina não estava completa, tinha uma falta de um elemento da máquina, que precisaria ter que comprar para poder fazer as outras coisas que a máquina tinha como função. Então, ele falou, olha, para mim não é interessante nesse momento, mas se vocês quiserem, eu coloco a venda. E foi o que ele fez. Ele colocou a venda, negociou, e acabou conseguindo a venda. Em 2 semanas, ele vendeu a máquina. O Martins também participou, porque ele foi lá fazer a entrega, e foi uma alegria muito grande quando essa venda se concretizou e o dinheiro veio para a igreja. Amém. Amém. A gente agradece aí o empenho de todos os envolvidos, né? Ainda mais no momento de dificuldade financeira pelo qual, né, todas as igrejas estão passando, né? A queda de arrecadação, e aí acabou vindo em boa hora essa nossa doação e a venda dessa máquina, né? Nós louvamos a Deus. Mais alguém? Mais algum pedido de oração? Então, nós vamos orar. Eu vou projetar a tela aqui e eu vou fazer essa oração de intercessão, então que os irmãos estejam acompanhando, né? Então, nós temos aqui agradecimentos, né? Somente agradecimentos, olha só. Pela Helena e pelo Jairo, meus pais, né? Pela nossa irmã Anitta, pela Thaís e pela família da Josiane, né? Então, nós vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Santíssimo e eterno Deus, nós te agradecemos. Quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre nós. Mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades, o Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem sido misericordioso para conosco, e a tua ação tem feito a diferença na nossa vida. Por isso, Senhor, nós te agradecemos pelas bênçãos que foram derramadas e aqui testemunhadas, e pedimos que o Senhor continue abençoando o teu povo, que o Senhor continue abençoando a tua igreja, que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos chegar ao final do nosso culto, irmãos. Nós vamos cantar mais um hino agora de louvor ao nosso Deus.
preparando para o encerramento. Vamos cantar ao Senhor. Amém, amém. Estamos, então, chegando ao final desta jornada, deste culto interativo, deste culto, né, em que pudemos nos rever, né, ainda que à distância. Então, vamos ter mais uma palavra de oração e, na sequência, eu estarei impetrando a bênção e aí ficará aberto para a nossa confraternização. Santo e eterno Deus, obrigado por este culto, obrigado pela tua igreja aqui presente, obrigado pela tua igreja aqui reunida. Nós te louvamos, Senhor, pois o teu amor tem nos sustentado. Obrigado pelo teu Espírito Santo que está presente conosco sempre. Obrigado a Deus, pois a tua mão poderosa tem nos conduzido e nos guardado. E que assim seja, ó Pai, enquanto aqui estivermos, até que um dia estejamos na tua presença, quando da tua volta, Senhor, quando vieres, ó Pai, para buscar o teu povo, para buscar a tua igreja, Senhor. Guarda a nossa fé, Senhor, guarde o nosso amor, Senhor, e nos sustente na tua presença, ó Pai. No nome santo de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, com todo o povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. E glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Cadê? Eu gostaria de ver os irmãos aí, ouvir a vozinha. Quem entrou, não apareceu ainda. Socorro, o Chiquinho,
a família da Narcisa. Eu sei que estão conectados, mas não os vi ainda. E aí, Ivana? Reverendo, Oi. é o Celso. Oi, Celso. Tudo bom? Tudo jóia? Então, na hora de fazer oração, a internet caiu. Ah, Tá? imaginei Desculpa. que tivesse tido algum problema. Tranquilo. Então, São imprevistos. sim, sobre o questionamento do reverendo da gente voltar, então, durante essas semanas que a gente pode avaliar um pouco, né? Sim. Como é que está a situação da cidade, do estado. Vamos ouvir a junta e conversamos em conselho, sim. Né? Sem É, pressa, claro, né? Sem afobação, para a gente não chorar depois, né? Exatamente. Então, assim, Tá muito... quando voltarmos, né? Se não, quando voltarmos, de uma maneira que a gente garanta aí maior segurança possível para todos, né? Sim, infelizmente ainda estamos atravessando um momento difícil, né? Eu estou lá no hospital e eu vejo lá pessoas chegando, pessoas falecendo, outras sendo curadas, né? Mas é muito preocupante. Né? Daí uma pessoa que pode nos dar um parecer mais próximo da realidade possível, que é o Celso, que o dia a dia dele tem sido conviver com essa situação, né, Celso? Então, ele sabe bem como é que estão os hospitais, as UTIs, né? A gente vê colegas se afastando, né? Fica 7 dias em casa, testou negativo, outros testaram positivo, aí fica 14 dias. Então, é um medo constante a gente vive lá. Então, a gente é por Deus mesmo que tem protegido a gente.